Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, professor Wellington, em mais uma aula. E hoje vamos abordar sobre números complexos. Na realidade, queridos, por que essa necessidade dos números complexos? Bom, historicamente, equações com x ao quadrado mais 1 igual a zero não possuíam soluções no conjunto dos números reais. Isso gerava um dilema matemático, pois seu discriminante era negativo. Porque se você colocar x ao quadrado mais 1 igual a zero, iria dar o quê? X ao quadrado igual a menos 1. Logo, x seria a raiz de menos 1. Beleza? Essa limitação impulsionou a necessidade de uma nova categoria numérica. Por muito tempo, equações como x ao quadrado igual a menos 1 não tinham solução no conjunto dos números reais. Para resolver esse impasse, matemáticos conceberam a unidade imaginária i, definida como i ao quadrado igual a menos 1. Essa inovação expandiu o escopo da álgebra, permitindo a solução de problemas antes insolúveis. Então, queridos, problemas antes insolúveis foi resolvido com i ao quadrado igual a menos 1. Beleza? Só que um número complexo denotado por z é expresso na forma algébrica como z igual a mais bi, certo? A mais bi. E A representa a parte real no número, enquanto B é a parte imaginária, onde I é a unidade imaginária, que é I ao quadrado igual a menos 1, por exemplo. Certo? Aqui eu coloquei A mais JB, por quê? Porque o I na eletrotécnica a gente usa como corrente. Então vamos usar o J para números complexos, ok? Então, aqui eu coloquei assim, ó, A mais JB, onde J ou I é igual a menos 1. Beleza? Exemplo, 8 mais J3, 4 menos J5. Lembrando que aqui é a parte imaginária e aqui é a parte real. Então, A mais JB. A é a parte real e B é a parte imaginária. Tá vendo? Ó? B é a parte imaginária e A é a parte real. Ok, pessoal? E o que é que acontece? Nós vamos agora contextualizar um pouco voltado para a eletrotécnica, exatamente. A eletrotécnica especial, o estudo de circuitos de corrente alternada, apresenta um desafio único devido à natureza senoidal e defasada das grandezas elétricas como tensão e corrente. Perceba que na corrente alternada nós temos aí defasagem de reatância indutiva, reatância capacitiva, certo? Diferentemente da corrente contínua, onde lidamos apenas com magnitudes. Nos circuitos CA, precisamos considerar tanto a amplitude quanto o ângulo de fase dessas grandezas. É aqui que os números complexos emergem como uma ferramenta matemática indispensável, permitindo a representação unificada de magnitude e fase em uma única entidade matemática, simplificando drasticamente a análise e o cálculo de circuitos que, de outra forma, seriam extremamente complexos e laboriosos usando apenas trigonometria. Ok? Os números complexos são a extensão dos números reais, permitindo-nos representar quantidades que possuem tanto a magnitude quanto uma direção ou fase. Essenciais em engenharia elétrica, eles surgem da necessidade de lidar com a raiz quadrada de números negativos, definindo a unidade imaginária J, no caso J na elétrica e I na matemática, como I ou J é raiz de menos 1 aqui, ó. I ou J é raiz de menos 1, ok? A beleza dos números complexos reside em sua capacidade de encapsular duas informações cruciais, amplitude e fase, em uma única expressão, tornando-os perfeitos para análise de fenômenos oscilatórios, como os encontrados em circuitos de corrente alternada. Então, nós temos a fórmula retangular, a forma polar e a fórmula
ou melhor, a forma trigonométrica. Vamos aqui representar os três: a forma retangular, a forma polar ou fasorial e a forma trigonométrica, ok? Vamos representar essas três aqui, as três classificações: forma polar, forma retangular e a forma trigonométrica. Então, pessoal, podemos representar os números complexos de três formas: a forma retangular, que é z igual a A mais JB. Aí coloquei um exemplo aqui, ó. Z igual a 8 mais J4, ou 4J, beleza? A forma polar ou fasorial, que é Z igual a módulo de Z, ângulo de θ. Aí eu coloquei Z igual a 3, ângulo de 45, ok? E a forma trigonométrica, que é Z igual a módulo de Z cosseno de θ, certo? Mais J seno de θ. Ou seja, a parte real vamos trabalhar com cosseno e a parte imaginária vamos trabalhar com o seno. Então, são as três formas de representarmos os números complexos: pela forma retangular, pela forma fasorial ou polar e pela forma trigonométrica. Agora vamos trabalhar com as operações de números complexos na eletrotécnica. Pessoal, só colocando as representações aí, para a gente entender melhor, em forma de gráfico, antes de fazer as operações, eu trouxe para vocês aqui o seguinte: aqui é a representação retangular, certo? Aqui, ó, aqui. Então, pessoal, aqui, ó, eu tenho o módulo de Z, certo? Eu tenho A, que é a parte imaginária, a parte real, no caso A, a parte real, B, a parte imaginária. Aqui eu tenho o ângulo de θ, né? E o módulo de Z, que é a hipotenusa. Então, a gente fazendo esse gráfico aqui, a gente tem o seguinte, que Z igual a A mais JB, né, que ele está no eixo positivo. Se tivesse embaixo seria eixo negativo. Então ele está no eixo positivo. Então A mais JB. Então eu tenho o quê? Módulo de Z igual a Z cosseno de θ, porque cosseno, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Então tem um cosseno de θ. Então o A também pode ser representado por módulo de Z cosseno de θ, e o B também pode ser representado por módulo de Z seno de θ. Por quê? Seno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, ok? Relação trigonométrica no plano cartesiano, beleza? A representação polar, pessoal, aqui, ó, a representação polar. Aqui eu tenho eixo imaginário, aqui eu tenho eixo real, certo? Aqui eu tenho ângulo θ e o módulo de Z, A e B. A é eixo real, B eixo imaginário. Então, o meu Z é módulo de Z, ângulo de θ, ângulo de θ. Então, só que o que é o módulo de Z? É raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vai ser o módulo de Z. E o ângulo vai ser o quê? Arco tangente, arco cuja tangente é B sobre A. Aqui, ó, arco tangente de B sobre A. Aqui é para você transformar ele sem calculadora. Então, você primeiro faz raiz de A mais B ao quadrado, aí você vai achar o valor real. Para você achar o valor do ângulo, você vai fazer o quê? Arco tangente de B sobre A. E você tem que fazer na calculadora, aí não tem jeito, beleza? Mas também tem outra maneira também de você fazer a conversão para polar. Beleza? Eu vou colocar aqui a conversão para polar. Muito bem, pessoal, ó. Nós temos aí, ó, a conversão para polar pela calculadora. Nós temos o quê? A conversão para polar pela calculadora a gente faz mode e 1. Aperta 1 lá que vai ser o DEG, certo? A gente quer em graus. Aí faz o quê? Pol. Eu vou dar um exemplo aqui de um número 4, você coloca vírgula e 3, porque o 4 é a parte real e o 3 é a parte imaginária. É como se fosse assim, 4 mais J3, um exemplo. E aí você vai ter o quê? Você coloca pol, que é polar, 4, a vírgula e o 3, e coloca igual. Aí ele vai aparecer o valor. Ele vai aparecer o valor real. E depois você tem que, para achar o ângulo, você vai fazer assim, RCL, vai clicar
RCL TAM, aí ele vai aparecer o ângulo, certo? No celular é Shift Mode, aí o que? Shift Mode, aí vai ter o Pole lá em cima, ou melhor, Shift Pole, né? Shift Mode, peraí. Corrigir aqui, Shift Pole, né? O Pole vai estar perto do somar pelo celular, certo? 4,3, ele já dá direto, já dá tanto o valor real quanto o valor do ângulo, certo? No celular. Para você achar o valor do ângulo na calculadora, você vai ter RCL TAM, ok? E agora vamos para as operações de números complexos, adição, subtração, multiplicação e divisão, beleza? E voltamos aí com as atividades. Olha só, eu coloquei aqui, vou fazer a operação adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Então vou fazer o seguinte, eu vou primeiro dar os valores de Z1, Z2, Z3, Z4 e aí a gente vai fazer as operações, beleza? Professor Wellington em mais exercícios de números complexos voltado à eletrotécnica. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e repassar para todos os seus contatos, exatamente, repassa para todos os seus contatos, tá bom? E se você quiser também estar nos ajudando, vou deixar aí o Pix aí embaixo para vocês aí na descrição, para vocês também estarem contribuindo e nos ajudando, tá bom, queridos? Mas não é obrigado, mas se quiser estar nos ajudando, fiquem à vontade, vou deixar o Pix aí na descrição para vocês nos ajudarem, tá bom? Muito bem. Ora, eu tenho aqui dados Z1, 4 mais J2, Z2, 2 menos J3. Lembrando que aqui são operações de números complexos, só que voltado para a eletrotécnica, porque aqui ó, seria 2i, certo? O i na eletrotécnica é corrente, então ó, aqui ó, eu tenho o quê? Eu tenho o J, a gente coloca o J, né, na forma retangular, beleza? Então, Z1 é 4 mais J2, Z2 é 2 menos J3, Z3 é 8 menos J8 e Z4 é 3 mais J8. O que é que ele quer? Determine, letra A, Z1 mais Z2 mais Z4 mais Z3, certo? Letra B, Z1 vezes Z4. Letra C, Z2 dividido por Z3. E letra D, Z4 menos Z3, ó, Z4 menos Z3 mais Z2 menos Z1, certo? Então, abre parêntese, Z4, ó, Z4 menos Z3, fecha parêntese, mais, abre parêntese, Z2 menos Z1. É isso que ele quer. Queridos, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as letras A e D, certo? E depois eu vou fazer as letras B e C. Por quê? Porque aqui a gente pode fazer nas formas retangulares aqui, ó. Aqui a gente tem que fazer a conversão para polar, beleza? Então eu vou fazer primeiro aqui, ó, a letra A e a letra D e depois eu faço a letra B e a letra C, ok? Muito bem, pessoal, muito bem, pessoal. Olha só. Aqui nós temos aqui, ó, 4 mais J2 mais 2 menos J3 mais 3 mais J8, mais 8 menos J8. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos somar real com real, certo? Imaginário com imaginário, beleza? Vamos somar real com real, imaginário com imaginário, beleza? Ora, eu já fiz aqui já os detalhes. Então, ó, 4 mais com mais dá mais, 4 mais 2, beleza? Mais com mais aqui dá mais 3, mais com mais aqui dá mais. Então, não se esqueçam de fazer os jogos de sinais, senão dá errado, beleza? Então, 4 mais 2, 6, com mais 3, 9, com mais 8, 17. Então, a gente achou a parte real, que é 17. Agora, vamos fazer a parte imaginária. A parte imaginária, nós temos o quê? Ó, mais com menos dá menos, então eu tenho menos 3, né? Tenho 2, mais com menos dá menos, menos 3, mais com mais aqui dá mais 8, mais com menos dá menos, menos 8. Olha só o detalhe. Vou mostrar aqui uma coisa. Olha o detalhe, ó. Eu tenho mais 8 e menos 8. Mais 8 e menos 8 dá 0. Então aqui eu corto, ó, fica 2 menos 3 que dá menos 1. Então dá o quê?
essa solução dá o quê? 17 menos J, ou 17 menos J1. Eu prefiro colocar assim, 17 menos J, beleza? Então, fica melhor. Não é menos 1? Então, menos 1 menos J. Menos J não é igual a menos 1? Então, queridos, menos J é igual a quê? Igual a menos 1, beleza? Então, eu tenho o que aqui, ó? 17 menos J, ó, ou 17 menos J1, você que sabe, ok? Então, fica essa solução. Agora, como eu disse, eu vou fazer a letra D. Aí, depois a gente vai fazer a letra C, a letra B e a letra C, beleza? Vamos fazer agora a letra D. Aqui, pessoal, então, não se esqueçam dos jogos de sinais, beleza? Vocês não podem se esquecer dos jogos de sinais, ó. Z4 é o que? É 3 mais J8 menos Z3. Z3 é o que? É 8 menos J8. Então, ó, real com real, imaginário com imaginário. Então, ó, 3 menos 8 real, certo? Mais o que? Real com real, né? 2, ó. 2 menos, ó. Menos com mais dá menos. Menos 4. Então, ó. 3 menos 8 dá menos 5. Mais 2 menos 4 vai dar quanto? Vai dar menos 2. Menos 5 menos 2 igual a menos 7. Então, no real, nós temos menos 7. Beleza? Agora, vamos para o imaginário. Ó. Imaginário com imaginário. Ó. 8 menos com menos dá mais. 8 mais 8, 16. Beleza? Agora, aqui, ó. Menos 3 menos com mais dá menos. Menos 2. Então, 16 menos 5 dá 11. Então, tem o que? O resultado, menos 7 mais J11. Eu tenho menos 7 mais J11 de resultado. Ó. Eu tenho menos 7, ó, menos 7 mais J11, beleza? Então, eu fiz o que? Real com real e imaginário com imaginário. E aí, eu fiz o que? Eu desmembrei o real e desmembrei o imaginário. Ó. Desmembrei o real e desmembrei o imaginário. Então, o que? Eu fiz os jogos de sinais, né? Resolvi a adição com a subtração. E depois eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Eu fiz o real, o imaginário, né? Então, ó, aqui, ó, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Então, lembre disso, faça sempre os jogos de sinais. Então, o resultado é menos 7 mais J11, beleza? Muito bem, pessoal. Na multiplicação de números complexos, voltado para a elétrica, o que é que a gente faz? A gente vai transformar em polar. Na calculadora, como eu disse, você vai fazer mode, aperta 1, que é DEG. Aí vai fazer pol, 4 no caso, né? O primeiro aqui, ó, 4J2, você vai colocar 4,2, tá vendo? 4,2. Aí vai dar igual, aí ele vai dar o quê? 4,47. Aí você vai fazer RCL-TAN, ele vai dar 26,56. Eu faço diferente. Eu faço pelo módulo, né? Que é a mesma coisa. Raiz de 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado é 16 com mais 4 dá 20. Raiz de 20 dá 4,47. Para eu achar o módulo, o que é que eu faço? Arctangente de 2 sobre 4, que dá 26,56. Beleza? É a mesma coisa. Agora, para eu achar o de 3 mais J8. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mode 1, pol, aí 3,8. Vai dar igual 8,54. Aí o que? RCL-TAN vai dar 69,44 graus. Ó, 69,44 graus. O que é que eu vou fazer? Posso fazer também pelo módulo. 9 ao quadrado, 9 com mais 4, né, que é 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado, dá 9 mais 64, né? 9 mais 64 igual a raiz de 73. Raiz de 73 é aproximadamente 8,54. Para eu achar o ângulo, eu faço o quê? Arctangente de 8 sobre 3, que dá 69,44 graus, beleza? Então, aí é para a transformação polar. Agora a gente vai fazer a multiplicação. Como é que a gente faz a multiplicação, professor? Na multiplicação, a gente multiplica os números reais e soma os números polares, ou seja, os ângulos. A gente vai multiplicar os números reais e vamos somar o ângulo. Por isso que a gente transforma de retangular para polar. Beleza?